Hoje vamos falar de um novo título de crédito. Hoje vamos falar da nota promissória. Talvez um título mais conhecido, né? Mais famoso, mais próximo dos dia a dia. Talvez você já tenha visto uma nota promissória aí alguma vez na sua vida. A nota promissória é um título de crédito simples, se comparado com a letra de câmbio que a gente já estudou. Então eu vou compartilhar aqui com você dois modelos de nota promissória, para você ter uma ideia do que é uma nota promissória. Então eu tenho aqui, né, do lado direito, uma nota promissória. Não sei se você vai conseguir enxergar aí, né, que é um formulário, na verdade, que o pessoal comprava na papelaria, que continha, né, os requisitos legais de uma nota promissória. Como eu já te falei, a nota promissória ela não necessariamente precisa estar nesse formulário. Ela pode ser feita num papel de pão, ela pode ser feita, né, no computador, como, por exemplo, essa outra nota promissória. Então, aqui tem uma nota promissória feita, né, no computador, nota promissória, valor R$ 800.000, né, vencimento. Pagaremos por essa nota promissória, né, em caráter absoluto, a MDL Reality Incorporation, sociedade, endereço direitinho, né, CNPJ, ou a sua ordem, a quantia supra de R$ 800.000, até 30 de novembro de 2019, em moeda corrente nacional, devidamente corrigida, até a data do efetivo pagamento, praça, Rio de Janeiro, local e data. Então, a nota promissória, se comparado à letra de câmbio, né, que foi o título que a gente já estudou, é muito mais simples, ok? A nota promissória, né, se você fosse definir, é um título de crédito consistente em uma promessa de pagamento de determinado valor emitida pelo devedor em favor do credor. Então, anote aí, nota promissória é o título de crédito consistente em uma promessa de pagamento emitida pelo devedor em favor do credor. Então, diferente da letra de câmbio, que era o título que a gente tinha estudado até então, né, que era uma ordem de pagamento, na nota promissória eu tenho uma promessa de pagamento. Isso vai ser importante, vai ser, né, característica da nota promissória. Primeiras características. A segunda característica, né, eu vou ter um devedor, que a gente vai chamar de emitente da nota promissória, também chamado de subscritor, que é aquele que emite o título, que é aquele que promete pagamento de determinada quantia. E de outro lado, eu tenho o beneficiário, né? Tomador, que é aquele em favor do título, né? Aquele em que o título é emitido em seu favor, em que o título é emitido em seu favor. Esse é o credor, né? Então, se de um lado eu tenho um devedor, do outro lado eu tenho um credor. Ok? Nota promissória, assim como a letra de câmbio, também é um título muito antigo no ordenamento jurídico brasileiro e mundial. E as pessoas negociavam, né, e emitiam notas promissórias e letras de câmbio entre pessoas que moravam em países distintos. Então, assinamos, né, você já sabe disso, um tratado internacional que é conhecido como Lei Uniforme de Genebra, ou ALUG,
que uniformizou o tratamento dado tanto à letra de câmbio quanto à nota promissória. Você sabe que a LUG, à época, foi incorporado por um decreto, mas hoje em dia tem que ser por lei, que é o decreto 57663 de 66, que trouxe, né, uniformizou no Brasil e dos países signatários desse acordo internacional a legislação sobre letra de câmbio e a legislação sobre nota promissória. Então, primeira coisa, para uma nota promissória ter valor jurídico, né, ela tem que seguir os requisitos legais. Até comentamos isso quando a gente definiu os títulos de crédito e dissemos que o Código Civil, no artigo 887, ao definir os títulos de crédito, né, afirma: título de crédito é o documento necessário ao exercício de um direito literal e autônomo nele contido e somente produz efeitos se cumpridos os requisitos legais. Apesar, né, do Código Civil não ser utilizado, né, como regra para os títulos de crédito, tendo em vista que o próprio Código Civil diz no 903 que aplica-se, né, aos títulos de crédito esse código, exceto se houver disposições especiais. Em contrário, tem disposição sobre letra de câmbio? Tem, então não aplica o código. Tem disposição, né, em letra de câmbio? Já falei? Tem. Nota promissória? Tem. Cheque? Tem. Duplicata? Tem. Então não aplica o código. Mas apesar de eu não aplicar, né, dá para a gente ver que o Código Civil, né, não tem, traz disposição sobre conceito, que não tem nos outros títulos de crédito. Então, o conceito se aplica. E o conceito diz que somente pelos efeitos e cumpridos os requisitos legais. Além do conceito, né, do Código Civil, a própria lei, né, na verdade o decreto 57663, que é a LUG, também vai dizer que o título de crédito, para ter valor, tem que ter os requisitos legais. A gente vai ver isso daqui a pouco. A LUG é dividida em duas partes. A primeira parte trata da letra de câmbio e a segunda parte trata da nota promissória. A primeira parte da nota promissória, né, a segunda parte que trata da nota promissória, começa trazendo os requisitos legais de uma nota promissória. Então, para a nota promissória ter valor, ela tem que cumprir os requisitos legais. Que requisitos legais são esses? Aqueles previstos no artigo 75, né, da Lei Uniforme de Genebra. Ok? Então, uma nota promissória, para ter valor, tem que conter a denominação nota promissória. Não sei se você se lembra, naquela que a gente compartilhou tinha, né? Escrito: pague-se por essa nota promissória. Incerta, né, no próprio texto do título ou em língua empregada para redação desse, isso é porque é um tratado internacional, né? Por isso fala a questão das línguas e tal. A promessa de pagar pura, né? A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada. A época do pagamento. A indicação do lugar em que se efetua o pagamento. Época do pagamento é a mesma coisa que vencimento. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga, a indicação da data e do lugar onde a nota promissória é passada e a assinatura de quem passa a nota subscritor. Então, é um documento mais simples que tem, né? É muito simples, mais simples que a letra de câmbio ainda. Só tem duas pessoas e comporta, né, contém, né, uma relação de promessa de pagamento. Então, imagine que, professor, eu estou precisando de dinheiro. Quem que tem dinheiro na sala aí? Para ser meu exemplo, né? Para ser o meu credor. Maurício? Peço para o Maurício um dinheiro emprestado. A Maurício fala: ok, eu até te empresto, professor, mas eu quero um documento, né? Aprenda isso, né? O professor meu da faculdade já dizia isso. Não vai custar o quê? Tinta da caneta e papel. Fazer um documento. Palavras o vento leva. Se a pessoa não quiser assinar um documento, é porque ela não quer te pagar. Porque se ela quiser te pagar, com certeza ela não vai se incomodar em assinar o documento, concorda? Então, fica a dica, né? Formalize. Faça o documento. E aí o Maurício me empresta R$1.000, né? Vamos melhorar mais, 10 mil, né? 10 mil reais, e aí ele exige um documento. A gente pega um papel aí, né, um computador, e começa a digitar. Então,
eu, né? Posso colocar assim, eu, ou posso colocar prometo pagar, né? A forma não tem, eu tenho que cumprir os requisitos. Prometo, né? Aquela que eu te mostrei estava como? Deixa eu lembrar. Pagaremos, né? Pagarei por esta via de nota promissória a Maurício ou a sua ordem. Eu posso colocar o CPF dele, endereço, né? Eu coloquei, mas só para facilitar aqui a nossa vida. A quantia de R$ 10.000 em 30 de julho de 2020, nessa cidade. Coloco a data, né? Vou colocar tudo junto ali, porque eu acho que se der um enter vai coisar. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020. E assino. Regina. É muito fácil, pessoal, fazer um título de crédito. Os requisitos são muito simples, é quase que dedutível. Então, vamos lá, se eu ver se eu cumpri, né? Se eu não esqueci de nada, lá no do que diz a lei, né? Artigo 75. Tem a denominação nota promissória? Tem. Posso colocar a nota promissória em cima também, igual está naquele formulário amarelo? Posso, mas tem que ter algum lugar dizendo que é nota promissória. Tem uma promessa de pagar? Sim, pagarei, pagaremos, né? Aí depende se é uma pessoa, duas. Pagarei, certo? Então tem essa expressão, que é requisito. Tem a época do pagamento, que é o vencimento? Tem. No meu exemplo, o vencimento da nota promissória era em 30 de julho de 2020. Tem a indicação do lugar que vai ser feito o pagamento? Sim, nessa cidade, a mesma cidade aqui que foi emitida, Rio de Janeiro. Poderia sim, outra cidade poderia, né? Estou com o Maurício lá em Salvador, emiti a nota promissória lá em Salvador, mas vou pagar no Rio de Janeiro, por exemplo, certo? O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem se paga? Exatamente. Pague-se a Maurício ou a sua ordem. Lembra que a regra geral do título de crédito é circular. É ser pago ao credor, ao beneficiário ou a quem ele mandar. Temos a indicação da data, né, e do lugar onde a nota é passada? Temos, né, Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020. E, por fim, a assinatura de quem passa a nota do subscritor do emitente, Verdina. Ou seja, é um título muito mais fácil, né? O outro já era fácil, esse é mais fácil ainda. O outro era mais difícil porque tinha mais uma figura, mas os requisitos eram quase os mesmos, só faltou ali uma figura que foi suprimida. Então, veja, né, como é que é simples. Eu falo para vocês, os títulos de crédito foram pensados um sistema simples para o comerciante, né? O cara que é comerciante, que está lá comprando, vendendo, negociando, emprestando dinheiro, ele pode ter muita dificuldade. Ele não vai conseguir aplicar esse instituto. Ok? Então, o instituto é bem simples. O instituto é pensado para esse comerciante. Como eu já disse, então, o regime jurídico da nota promissória é o regime do decreto 57.66366. O 75 começa definindo, né, o que é uma letra de câmbio e quais são os requisitos gerais obrigatórios. O 76 diz assim, né, o 76 da decreto, que é parecido com o 887 que eu te comentei. O título de crédito, né, ou título nota promissória, melhor dizendo, o título, só diz título, em que faltar alguns requisitos indicados no artigo anterior, que é o 75, não produz efeitos como nota promissória. Então, para ser nota promissória, tem que ter os requisitos do artigo 75. Você sabe que a técnica do legislador é essa, né? Essa é a regra, né? Então, uma prova de OAB, concurso, primeira fase, regra geral, se ele não estiver tratando das exceções, tenho que ter todos os requisitos. São 7 requisitos previstos no artigo 75. Mas sempre tem exceção, né? Salvo nas seguintes exceções. Então a gente já viu isso quando a gente falou de direito de câmbio.
o racional, né, o raciocínio é exatamente o mesmo. Ah, mas se eu não colocar a data de vencimento, né, que a lei chama de época de pagamento, a lei vai presumir que esse requisito ele é suprível. Então, os artigos 75 tem alguns requisitos, né, que são supríveis e outros não. Então, por exemplo, a data de vencimento, se faltar, a lei diz que considera-se à vista. O lugar, né, que a letra foi passada, se faltar, coloca o mesmo lugar né, no mesmo lugar do domicílio do subscritor. A lei tem algumas substituições, né, ou 3 requisitos que são supríveis. Eu tenho os requisitos que são insupríveis, que são obrigatórios, que não dá para deixar de ter, então não posso deixar de ter o nome na nota promissória, não posso deixar de ter o valor, não posso deixar de ter a promessa de pagamento, mas o vencimento eu posso deixar de ter, tá? Então, se a gente já, né, é o mesmo racional, né? É a mesma ideia que a gente viu quando a gente falou sobre letra de câmbio, ok? Então, eu tenho requisitos obrigatórios, né, insupríveis, que é os incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Estou digitando aqui para você. E eu tenho os requisitos, né, facultativos. Ou seja, que se faltar, a própria lei dá um jeitinho, diz que não tem problema. Tá? Prova muito fácil cair isso. Prova mais difícil não cair isso, não. Vou sendo sincero com você. O vencimento da letra de câmbio, a gente já estudou, lembra do vencimento? Quais eram as modalidades de vencimento da letra de câmbio? Eu tinha 4 modalidades de vencimento. Vencimento à vista, vencimento a prazo dia certo, vencimento a termo a contar da data de emissão da data e vencimento a termo a contar do aceite. Agora vamos analisar o título de crédito, nota promissória, perdão. Quantos tipos de vencimento eu tenho? Eu tenho os mesmos tipos de vencimento? Já dá para você ver que não. Na nota promissória, eu posso ter o vencimento à vista? Posso. Na nota promissória, eu posso ter um vencimento em dia certo, né? Às vezes a doutrina muda um pouquinho o nome, mas a ideia é uma data específica, como a gente colocou lá no meu exemplo aqui, 30 de 7 de 2019. Lembra que na letra de câmbio eu poderia estabelecer um prazo, um termo, para que o vencimento começasse a correr? Então, na letra de câmbio eu tinha um termo a contar da data de emissão, então o nome desse vencimento era vencimento, né, a termo da data, e eu tinha um termo, um prazo a contar do aceite, que era termo da vista, lembra? Então tinha 2 tipos, termo da data e termo da vista. Há que se falar em vista e nota promissória? Não, porque é uma promessa de pagamento. A vista só acontece na letra de câmbio, né? Ou aceite, também é chamado. Por quê? Porque lá é uma ordem. Quem emitiu não é o mesmo que vai pagar. Então, quem emitiu dá uma ordem para alguém pagar e, consequentemente, tem uma vista a se fazer. Aqui não, quem emite é o mesmo que vai pagar. Então, quando ele emite, né, ele já se compromete com o pagamento. Então, não há que se falar em vista. Então, consequentemente, não há que se falar em vencimento em razão ou a contar da vista. Eu só vou ter o outro vencimento, que seria o vencimento, né, a termo certo da data. Então, por exemplo, pague ao fulano de tal a quantia em 30 dias, né, a contar da emissão. 60 dias a contar da emissão. Seria uma expressão correspondente a um vencimento de uma nota promissória, né, do tipo a termo certo da data. Então, uma diferença entre a letra de câmbio e a nota promissória são as modalidades de vencimento que são, né, diferentes, né? Ok? São diferentes. São menores do que comparadas com a letra de câmbio.
ok? Os demais institutos da nota promissória, que a gente já estudou, né? O endosso, o aval, o protesto, é tudo igual. Então, o artigo 77 da LUG diz que tudo o que já vimos no que couber são aplicáveis às notas promissórias. Então, nota promissória vai ter endosso? Vai, né? Eu prestei o dinheiro para o Maurício. Maurício é obrigado a guardar o vencimento? Não, ele pode endossar. O título é a ordem. Mesma coisa. Vai assinar no verso do título, não é isso? Endossando se o título for nominal. Se o título não for nominal, basta a mera tradição. Ele pode endossar em branco ou pode endossar em preto. Ele pode colocar uma cláusula de não endosso. Tudo igual. Pode ser que o Maurício exija, né, um avalista? Pode. Ah, professor, eu tinha emprestado 10 mil, mas é muito dinheiro, não, né, vai que você não me paga, não tem patrimônio. Aí exige-se um avalista. Até aqui tudo igual. O avalista vai assinar o título da mesma forma, certo? Se comprometer o pagamento. Tudo que a gente viu até agora, nos atos cambiários, né, que estudamos, se aplicam à letra de câmbio e se aplicam à nota promissória, no que couber. Por exemplo, não cabe aceite, tendo em vista que o aceite, né, se trata de uma conduta, né, um ato cambiário praticado em um título de crédito, né, à ordem de pagamento. E já vimos, né, que a nota promissória é um título de crédito promessa de pagamento. Então não há que se falar em aceite na nota promissória, certo? Mas do que couber, eu aplico tudo igual na nota promissória. Ok? Um aval prestado numa nota promissória presume-se em favor do, né, do beneficiário, né, do sacador, mesma coisa, né? Assim como a gente já viu lá atrás. Tem uma súmula que sempre cai, que é importante você saber. Qual é a discussão? Banco, tu sabe como é que é, né? Tem alguém que trabalha em banco aí? Levante a mão. Vou liberar a câmera de vocês para vocês liberar a mão para me contar que trabalha em banco. Duvido que né? Banco, eles são preparados, né? Tem assistentes jurídicos, eles tomam cuidado com o que fazem. O que o banco fazia, né? Ou fez por muito tempo? O banco fazia o seguinte: você ia lá e abriu uma conta corrente, não é isso? E abriu uma conta corrente. Tranquilo. E aí, junto a essa conta corrente, tinha um contrato de empréstimo, né? A conta do LIS, lá, do seu limite. Então, se você gastasse um dinheiro naquela conta, o banco iria emprestar aquele dinheiro para você. Ele estava lá um pré-estabelecido, né? um pré-empréstimo do limite. Se você não pagasse, ele poderia cobrar aquela dívida. Qual era a grande discussão, né? A grande discussão era o seguinte: se o contrato de empréstimo, né, o contrato do LIS, lá do seu limite, é um contrato, né, sem testemunha, é um contrato sem valor, que você assina um valor, você vai, 5 mil reais já que está liberado, mas você deve 5? Não, porque não tem valor ainda estabelecido. Pode te emprestar até 5 mil reais. E muitas vezes até passa, né? Porque ele te empresta 5, mas depois tem juros, não sei o quê. Ou seja, aquele contrato ele não é um título executivo. Seja porque lhe falta testemunhas, né? Seja porque lhe falta liquidez, certeza e exigibilidade. Aquele contrato não é um título executivo. E aí o que o banco fez, né? O que o banco começou a fazer?
Você, ao assinar o contrato, né, se comprometendo a pagar aquela quantia lá, o banco já dava autorização para que, né, emitisse em seu nome uma nota promissória. É possível que eu nomeie um procurador para nomear uma nota promissória, para preencher uma nota promissória para mim? É possível. Até aí não há nenhuma irregularidade. Então, o banco, né, você assinava um contrato de abertura de conta corrente, de empréstimo, e você também dava poderes ao banco a assinar, a preencher, né, uma nota promissória em seu nome, né, como você como devedor, caso você ficasse devendo. E aí o banco pegava aquela nota promissória que você assinou, preencheu como devedor, e levava essa nota promissória à execução, tendo em vista que a nota promissória é um título executivo. Ok? Tá visualizando aí? E aí começou a discussão. E aí, o banco pode fazer isso? O banco não pode fazer isso? Certo? O banco pode completar pode completar um título de crédito que você preencheu, né, incompletamente. Você até pode ter assinado a nota promissória, mas assinou a nota promissória sem valor. Você só assinou a nota promissória em branco, certo? O banco pode preencher. No primeiro momento, né, o tribunal entendeu que sim, né, o banco ele pode preencher, completar um título de crédito em branco, né, por ser um credor de boa-fé. Então existe uma súmula, que é a súmula 387 do STF, que diz: sim, né, uma cambial pode ser preenchida por um credor de boa-fé. Então eu deixei, né, uma nota promissória lá em branco para o Maurício, porque eu não sabia se eu ia pagar tudo ou não a dívida, se eu, né, como é que ia ser. Eu falei, então vou deixar aqui e depois tu preenche. Boa fé, certo? É possível? É. Essa súmula permite. Então, súmula 387 do STF permite que um credor de boa fé preencha um título de crédito. Isso é uma coisa. A princípio, o banco poderia preencher um título de crédito preenchido por você. O problema aconteceu, né, foi que a origem da nota promissória decorre de uma origem líquida. Então, existe uma outra súmula que também cai em prova de concurso, que é uma súmula do STJ, que é a súmula 258, que entendeu que, apesar do banco poder preencher essa nota promissória, eventualmente, essa nota promissória não é um título de crédito, porque ele tem um vício na origem. Né? Ele não goza de autonomia. Lembra dos atributos do título de crédito? Todo título de crédito né, é autônomo, independente. Lembra disso? A gente viu? Documento literal. Lembra? Literalidade, autonomia, cartularidade. Então, diz a súmula 258 do STJ. A nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez que originou o título de crédito. Então, essa súmula, pessoal, ela é muito importante, né? Cai bastante em prova de concurso. Porque seria um caso concreto, né, de um concurso que você esteja fazendo, de uma prova, que o cara vai dizer, fulano emitiu uma nota promissória em razão de um contrato de abertura, né, de conta de banco, de abertura de crédito, e depois o banco executou. E a resposta é, não é possível. Por quê? Porque essa nota promissória não gosta de autonomia em razão da liquidez, tá? Então, isso é importante, isso cai em prova, cai em concurso, né? Fica ligado. Vou colocar aqui uma questão, que essa daqui é fácil.
Vê se você consegue responder. Deixa eu ver se eu acho uma questão sobre essa questão da liquidez. Também tem bastante. Enquanto você faz essa. Tá fazendo? Vou mandar no grupo também essa soma para você ler. Não é trabalho não, tá? Para você ver como é que uma súmula é votada, é julgada. Tem os acórdãos, assim, é bem legal. Não sei se você vai gostar. A gente tem lá o trecho da súmula, mas ela não nasce do nada, né? Na verdade, ela surge de várias decisões. Tá nesse revista da súmula que eu te mandei lá no grupo. E aí, já respondeu? Vou colocar a segunda. Letra C? Eu vou responder. Então vamos responder juntos. Foi? Vou responder então, hein? Isso aí, Carol. Parabéns. A letra A. E a outra é a letra C. Isso aí. Parabéns também para quem acertou. Em relação aos títulos de crédito, é correto afirmar que 1. Presente a letra de câmbio, a cláusula não à ordem impede a circulação do título? Já vimos, né? A cláusula não à ordem
impede a circulação através de um endosso. O título ainda pode circular como cessão civil de crédito, então está errado. Cheque a gente ainda não viu, mas né, obviamente a resposta não seria uma coisa que você não viu. Insuficientes de fundos disponíveis, o portador de um cheque poderá requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo não pagamento do crédito. A gente já falou sobre isso, quando a gente falou de aceite. A gente falou que o banco, apesar de receber uma ordem, essa ordem é uma ordem contratual, ele não deve o cheque, certo? Ele vai pagar se tiver fundos. Então, se ele não deve, não há que se falar em responsabilização do banco. O banco não é devedor cambial. Então, a gente já tinha comentado sobre isso. A letra B também está errada. Letra C, firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador. Isso aí a gente falou quando a gente viu letra de câmbio, eu falei que era exatamente a mesma coisa, né? Se aplicava às notas promissórias. Então, parabéns aí quem acertou, Carol, Felipe, letra C. Borba Eletrônicos Limitada celebrou um contrato de abertura de crédito de conta corrente com o Banco Maitá, lastreado em nota promissória emitida como em garantia da dívida. Exatamente o caso aí que acontecia demais, né? Se a nota promissória é contrato de abertura de crédito, se a nota promissória e o contrato de abertura de crédito em conta corrente, diante do inadimplemento do multuário, né, assinar a alternativa correta. O contrato, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente e assinado por duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial. Exatamente, porque lhe falta liquidez da assinatura. E a nota promissória a ele vinculada não goza de autonomia em razão da iliquidez que originou. Exatamente. Na verdade, esse trecho aqui, né, final, é o teor da súmula, que a gente comentou aí, 258. Letra B. O contrato deve ser, desde que esteja acompanhado por extrato de conta corrente e assinado por testemunha, a título executivo, né? Não é, né? Já vimos. Letra D, o contrato, ainda que acompanhado por extrato de conta corrente e assinado por testemunhas, não é título executivo. Até aqui tudo bem. O final deve estar, o erro está no final. Porém, a nota promissória a ele vinculada goza de autonomia? Não goza. É o contrário que está a súmula, né? O contrato, mesmo que não acompanhado de extrato de conta corrente ou assinado por testemunha, é título executivo extrajudicial? Já vimos que também não é, tá? Então, letra A, parabéns aí para quem acertou, tá? A nota promissória cai bastante em concurso, em prova, e é pequeno, né? Os assuntos assim, são bem relativamente tranquilos. Então, dá uma olhadinha, né? Se tiver alguma dúvida, sabe com quem falar. Podemos avançar? Isso, letra A aí, parabéns. Próximo título de crédito é o cheque. Cheque também é um título de crédito. Cheque também tem previsão em lei especial, né, como já falamos. A lei do cheque é a Lei 7357 de 85. Então é outra lei, 7357 de 85. O cheque é uma ordem de pagamento, vou colocar uma definição para você, né? Um conceito. É uma ordem de pagamento à vista, sacada, né, emitida contra um banco e com base em um saldo, né, em uma provisão de fundos, a doutrina fala, né, difícil. Provisão de fundos em um saldo em conta corrente depositados pelo sacador, né? O sacador é o emitente. Ou decorrente de um contrato de abertura de crédito, que é lá o LIS. Então
Então, esse é mais simples, né? Porque é mais próximo do dia a dia. Então, a gente foi lá no banco, abriu uma conta corrente e depositou o dinheiro. E, em razão disso, eu posso movimentar isso com um cheque. Ou, mesmo que eu não tenha dinheiro, o nosso contrato também, né, permite que eu emita o cheque e o banco pague. A lei que vai regulamentar, eu já falei, é a 7357, e ela começa igual os outros, não, é tudo muito parecido, né? Igual os outros títulos de crédito, definindo quais são os requisitos que um cheque tem que ter. O cheque, para ser cheque, tem que ter os requisitos legais. E aí começa, artigo 1º, loja civil, outros dois títulos. O cheque contém a denominação cheque inscrita em texto ou em título expressa, né, em língua em que esse é redigido. É uma ordem incondicional de pagar determinada quantia. 3. O nome do banco ou nome da instituição financeira que deve pagar o cheque, sacado. A indicação do lugar do pagamento, a indicação da data e lugar de emissão, a assinatura do emitente, também chamado de sacador, ou do seu mandatário, né, quando você tem um procurador. Então, mais simples ainda, né, são só 6 requisitos. Então, e o cheque você já deve ter visto aí, né, na sua vida aí, profissional, pessoal, né? O cheque é muito simples, né, muito básico também. Então, o que muda do cheque, né, se comparado com uma letra de câmbio também, que também é uma ordem de pagamento? Primeira mudança, essa ordem de pagamento é dada pelo sacador, também chamado de emitente, né, a um banco. Então, não tem sacado do lado de cá, né? Lembra que o sacado é um devedor cambiário. O banco não é devedor cambiário, o banco é um contratado, né? O banco tem uma relação de contrato com o sacador. Então, o banco nunca vai ficar devendo cheque, né? A não ser que houve um erro, aí é outra história, aí você poderia pensar numa responsabilidade civil do banco. Mas, regra geral, não, né? O banco paga se cumprir os requisitos da lei. Se tiver fundo, a assinatura estiver certa. Então, o banco não é uma relação. A relação cambiária decorrente da emissão do cheque é entre o sacador, emitente, e o beneficiário. Então, eu vou ter também, né, como figuras, lembra das figuras? Sujeitos, o sacador, figuras cambiárias, o emitente do cheque. Obviamente, aquele que emite o cheque. Aquele que dá ordem. Importante em quem dá a ordem aqui é o devedor. Não é isso? Eu te devo uma quantia e te dou um cheque para pagar. Apesar de eu dar a ordem, eu sou o devedor. Diferente de quem dá a ordem à letra de câmbio, que não é o devedor, que transfere, né, a dívida para o sacado. Eu vou ter, né, o beneficiário. Vamos falar do sacado. Eu vou ter o sacado. Sim. Só que o sacado aqui é o banco. Importante deixar isso claro. Aquele que recebe a ordem. O banco ou instituição financeira. Né? Seria a letra B ali de ter errado. Eu mudei, né? E letra C, o beneficiário. Então, muito parecido no sentido que são 3 figuras. Sacado, sacador, sacado e beneficiário. Diferente no sentido de que o sacado é sempre um banco ou instituição financeira. Diferente no sentido de que o sacado não pratica aceite. Ok? Já vimos isso. Isso, né? Se você abrir a sua lei do cheque, que eu pedi para você abrir aí, no artigo 32, deixa isso bem claro. 32 não, 32 fala do cheque à vista, desculpa. É sexto, salvo engano, deixa eu achar aqui. Sexto, o cheque não admite aceite, considera-se não escrita qualquer menção em sentido contrário.
Primeira diferença do cheque comparado com a letra de câmbio, que também é uma ordem de pagamento. Né? Se comparado com a nota promissória, também é um título de crédito, vai ter algumas coisas parecidas, mas é mais próximo da ordem do que da promessa. O que mais? Né? Modalidades de vencimento. Vimos que a letra de câmbio poderia ser à vista, poderia ser a data certa, poderia ser a termo da data e a termo da vista. Vimos que a nota promissória poderia ser à vista, a data certa e a termo da data, não tinha à vista. E o cheque? Quais são as modalidades de vencimento? Só à vista. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Está no conceito que eu te falei. Está no artigo 32. Não sei se você se lembra, né? Porque já tem tanto tempo que você não usa um cheque mais, que a gente não usa mais um cheque no dia a dia. Cheque é pagável à vista, considerando-se não escrito qualquer menção em contrário. Se você pegar um desenho de um cheque, deixa eu ver se você vai conseguir ver aí, só para você se lembrar. Você vai ver que o cheque tem assim, né? Requisitos. Lá que a gente leu no artigo 1º. Denominação cheque, uma ordem de pagar determinada quantia. Vamos lá no cheque. Tem a denominação cheque? Tem. Pague por esse cheque. Então está escrito aqui cheque, né? Está escrito aqui cheque ouro. Então tem denominação cheque em 2 locais, certo? Tem uma ordem de pagar determinada quantia? Tem. Pague-se é a ordem. Tem o nome do banco, a indicação do lugar do pagamento? Tem, né? Voltamos lá para o cheque. Nome do banco, Banco do Brasil, né? Tem até o número do banco aqui em cima. Certo? Tem o que mais? Tem a quantia a ser paga? Tem. Pague-se por cheque a quantia de 10 mil reais, né? No exemplo lá que eu emprestei o dinheiro do Maurício. Coloco por extenso, coloco abreviado. Tem o beneficiário, né? Tenho, né? Tá lá, A, e você preenche aqui o nome do beneficiário. Pague a fulano ou a sua ordem. Tem o local de emissão do cheque, né? Local de emissão aqui do cheque e a data, certo? Eu tenho assinatura? Tenho. Então, são só esses requisitos. Veja, né? Verifique, lembre-se, os cheques não têm a data de vencimento. Quando que é a data de vencimento? Quando que o banco, exemplo, vai pagar esse cheque ao Beltrano? Vai pagar quando ele for apresentado. Então, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ele vai ser pago quando o Beltrano ir até o banco e depositar na conta dele ou na boca do caixa. Então, veja, um cheque é uma ordem de pagamento à vista. Sequer tem lugar para você preencher o vencimento. Ah, professor, mas e se eu escrever, né, bom para? Já viu isso, né? E se eu escrever no cantinho assim, ó, cheque predatado para, e escrever 10/12/2010, igual aqui, o cheque foi emitido em 10 de novembro e o cara escreveu no cantinho cheque para 10/12. Ou poderia ser embaixo do Banco do Brasil? Poderia ser assim? Bom para? Poderia colocar um ticketzinho grudado no cheque, né? Poderia fazer de qualquer forma, né? Poderia fazer assim, escrever um P barra, né? Poderia fazer de qualquer jeito. O cheque é um cheque predatado? Já te falei isso, né? A doutrina, né, até reconhece esse cheque predatado capaz de gerar um prejuízo para quem emitiu. A doutrina até reconhece que um cheque está escrito bom para, que um cheque está escrito, né, B barra, não importa, ele vai ter, né, ele é um cheque predatado. Só que esse cheque predatado, ele não, né, surte efeitos para o banco o cheque é à vista. Tanto se você depositar um cheque emitido hoje com bom para,
ou com uma data futura, escrito lá como se fosse a data de emissão, o banco vai pagar, porque para o banco o cheque é à vista. Então, o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Então, se você escreveu uma menção atrás, na frente, do lado, que dizendo que o cheque é predatado, não tem valor. Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável na data da apresentação. Então, o que está escrito ali? Você colocou na data de emissão uma data futura, né? Ou seja, então você deu o cheque hoje, em vez de colocar 16/6, colocou 16/7, como se o cheque tivesse sido emitido daqui a um mês. Se for apresentado para pagamento antes, o banco vai pagar. Está escrito aí no parágrafo único. Então, na prática, cheque à vista não existe, né? Então, cuidado, como é que vai estar na sua prova de OAB concurso. Para a prova OAB concurso, regra geral, o cheque, né, é um título à vista, ponto. Mas existe, né, muitas pessoas, né, que emitem cheque. E, de certo modo, quando eu vou numa loja e a loja me promete, né, que vai depositar o cheque para mim daqui, né, 30 dias apenas, ela se comprometeu comigo, né? Ela fez um contrato comigo. E aí, não tem valor nenhum? Tem, né? O contrato, ainda que seja um contrato verbal, não tem valor? Se você vai, pega o ônibus, você não está fazendo um contrato de transporte verbal? Tá. Se você vai na padaria comprar pão, não está fazendo um contrato verbal? Está. Esses contratos não têm valor? Claro que tem. Então, apesar do cheque ser uma ordem de pagamento à vista, e como é que fica aquele contrato, aquele acordo que foi feito, né, para pagar o cheque depois? Não vai valer de nada? Vai valer sim. Né? A jurisprudência reconhece, né, que se trata, né, de um acordo e diz que isso vai gerar efeitos. Que a pessoa que depositar o cheque antecipado cometeu um ato ilícito. E quem comete um ato ilícito é obrigado a reparar. Então tem uma súmula, que é a súmula 370 do SJ, que também cai, né, em concurso, prova, que trata aí do artigo 32, né, e diz que apesar do artigo 32, né, dizer que o cheque é à vista, né, mas se o cheque estiver predatado, a pessoa vai pagar um dano moral. Quem vai pagar o dano moral? O banco? Não, o banco está cumprindo a lei. Quem vai pagar o dano moral? O apresentante do cheque predatado. Certo? Então, súmula 370. Caracteriza-se dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado, tá? Então, muito cuidado, pode ser que o examinador, né, ele esteja tratando o cheque e queira que você saiba dessa súmula, ou ele quer que você saiba da regra, que é o 32 da Lei 7385. Então, vê quem é que está apresentando o cheque e quem é que está sendo responsabilizado. É o banco, né? Qual é a pergunta? Cuidado, né? Porque às vezes o examinador quer saber, né, o básico, às vezes ele quer saber a exceção, e aí tu fica ligado, tá? Aqui, ó, achei rapidinho uma pergunta sobre isso. Fábio, responde aí. X8. Já foi?
Moleza, Maurício? Só você que respondeu? Estão na moleza aí, né? Bora, gente. Tem a noite toda não. Vou até aqui, ó. Vou dar a tela. Quando eu mudo a tela, aparece aí pra vocês, todo mundo junto. Pra vocês poderem falar, discutir. Ou só aparece pra mim? Visualização. Ih, só... Fala aí. Parabéns ao Maurício, parabéns a Carol. Vocês estão de parabéns, acertaram aí mais uma. Isso aí, quero ver acertando todas de empresarial lá na OAB. Inocêncio adquiriu um aparelho de jantar para sua nova residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, Sociedade Limitada Empresária, recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora, Inocência, perdão, e se comprometeu a não apresentar ao sacado antes de 10 de janeiro de 2019. Em 13 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou no extrato de sua conta corrente bancária que o cheque em referência havia sido apresentado a pagamento e devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência da apresentação antecipada. Sobre a apresentação do cheque pós-datado, né, também chamado de pré-datado, a mesma coisa, antes da data indicada como sendo a de emissão e com base na jurisprudência pacificada, né, súmula inclusive, assinale a alternativa correta. A. Caracteriza dano moral. Fácil, né? Com base na súmula 370 do STJ. B. Não pode ensejar qualquer indenização emitente? Errado. C. Pode ensejar apenas dano material? Não, né? Dano moral e material. A súmula é pacífica com relação ao dano moral, né? Mas também cabe dano material. Então essa aqui estaria errada por isso. Pode ensejar a indenização apenas se o cheque não estiver cruzado? Não, né? A gente vai falar de cruzamento de cheque. O cruzamento do cheque é para depósito, né? Outra coisa, não tem nada a ver. Viajou total, esquece. Então, parabéns aí quem acertou, né? Vê como é que o direito empresarial é fácil, né? Molezinha. Então, o cheque, né, apresentado aí pelo caso concreto, caracterizou o dano moral, certo? A lei, no artigo 2º, vai fazer exatamente igual, né, os outros artigos das outras leis. O título que falte qualquer um dos requisitos enumerados no artigo antecedente não vale como cheque, salvo nos casos abaixo, né? A indicação do lugar do pagamento considera-se, né, no caso de vários cheques, o mesmo. Ó, vou colocar aí para você. Então, regra geral, tem que ter os requisitos. Né? Artigo 2º. Tem exceção? Tem, inciso 1 e 2. Né? Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Né? Então, aquele lugar da emissão. 2. Não indicado o lugar da emissão, considera-se emitido o cheque junto ao lugar indicado ao nome do emitente. Então, ele presume ali um local. Hoje em dia isso nem se aplica mais, porque os cheques são aqueles formulários padrões emitidos pelo Banco Central e já tem, né, o lugar para você aplicar. Para você preencher. Então não tem mais como você colocar em outro local. Ok? Que mais? O artigo 3º, ele vai falar, né, do cheque emitido contra o banco. Vamos pular isso agora. Vamos falar de outra coisa. Vou seguir um raciocínio aqui melhor. O que a gente... uma vez emitido o cheque, sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista, pode o beneficiário ficar com o cheque 3 anos lá, né?
10 anos e depois apresentar para pagamento? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então eu fui lá, dei um cheque pro Maurício, o Maurício colocou o cheque da gaveta lá da loja dele e esqueceu de depositar. E aí, né? Pode isso acontecer? Não pode acontecer? Essa é a dúvida. Sendo o cheque à vista e tendo o credor de ir até o banco, a lei vai estipular um prazo para que isso aconteça. É o chamado prazo de apresentação. Então, pessoal, quando eu falo de cheque, eu tenho que lembrar do famoso prazo de apresentação. O que é o prazo de apresentação? É o prazo que o beneficiário do cheque vai ter para apresentar o cheque ao banco para pagamento. Então, o Maurício me emprestou um dinheiro, eu dei um cheque para ele. Ou comprei uma mercadoria na loja dele, eu dei um cheque para ele, não importa. Estou dando uma ordem para o banco pagar ele aquela quantia, certo? Quanto tempo o Maurício tem para ir até o banco? Dois tempos. Um tempo, 30 dias, e se o cheque, né, for emitido na mesma praça, e 60 dias se o cheque for emitido em praças diferentes de pagamento. Hoje isso não tem mais sentido nenhum, mas na época, quando foi emitido, tinha. Como é que funcionava antigamente? Você emitia um cheque e a praça de pagamento poderia ser diferente da praça de apresentação. Então, imagine que eu fui na loja do Maurício, que é aqui no Rio de Janeiro, e comprei um produto e dei um cheque para ele. Ele vai ter que apresentar esse cheque onde? No meu banco. Não existia compensação entre agências. Você tinha que ir no banco emitente, na agência. Então, se o meu banco fosse de Realengo, né, você tinha que ir lá no banco de Realengo. Se meu banco fosse no Bangu, você tinha que ir no banco do Bangu. Santa Cruz, não importa. Né? Quem já não ouviu falar que alguém atravessou a cidade para ir até o banco descontar aquele cheque? Né? Era muito comum, empresa, né? Pagava o funcionário tinha que ir até a agência da empresa. Certo? Isso era muito... Então, imagine. Imagine que eu for até Búzios, almoce lá no restaurante e dê um cheque para pagar aquela conta. O restaurante tinha que receber, né? Poderia depositar na sua conta, depois, né, houve a compensação bancária, mas demorava, toda uma complexidade. Aqui, por isso que o legislador, que eu estou querendo te explicar, que você entenda isso. Por que tem essa diferença? Porque antigamente existia uma distância muito grande, né? Você podia estar do outro lado do país, a pessoa ia demorar para vir depositar. Por isso que o prazo era maior. Então, se for no mesmo município, né, na mesma praça, leia-se praça como município, o prazo é de 30 dias para apresentar. Se for em outra praça, né, outro município, você tem um prazo maior, no caso, 60 dias, justamente em razão dessa necessidade que você tinha de ir até a agência. Claro que isso mudou, né, mas a regra permaneceu a mesma, em que hoje você pode receber em qualquer agência do seu banco, né, do Itaú. Meu cheque é Itaú, você pode ir em qualquer agência do Itaú, minha assinatura está digitalizada, eles conferem e paga. Ou você deposita na sua conta, vai cair em 48 horas na sua conta, certo? Então hoje está mais fácil, mas essa regra ficou e ainda cobra em concurso, apesar de não ter muito mais sentido hoje em dia. Né? Muita coisa que você aprende, ele tinha sentido quando foi criado, depois o sentido se perdeu e não mudaram. É o caso. Tanto que não vejo cheque que eu achava que era um ano. Acontece muito erro em preenchimento de exemplo. Muito bem lembrado, Marcelo, obrigado. Por que quando acontecia isso, o erro de dezembro? Qual que era o erro de dezembro? Você chegava lá, sei lá, dia 20 de dezembro, você está lá comprando um negócio pro Natal lá, né? Comprando presente de Natal pro seu professor. Gostou? É pro familiar. E aí você fala assim, cara, mas já tô estourado esse mês, né? Muito comum, Natal tá fudido. Dá um cheque aí para janeiro, pré-datado. Aí você preenchia na data de emissão, 20 de janeiro, né? 20/1 de 2020. Aí você, né, se confundia, que na verdade era já 2021, e preenchia 20 de dezembro de 2000, né? Perdão, 20 de janeiro de 2020. Ou seja, na verdade, você preenchia para trás, não para frente como você queria. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, ao chegar em dezembro e querer dar um cheque para janeiro,
você acabava dando um cheque para janeiro passado. Por quê? Porque você se confundia com os negócios do ano. Né? Porque aquele negócio de preencher sempre 2020. Imagina, você usava o cheque todo ano, todo dia, e era sempre 2020, 20, 20, 20. Quando você jogava o pré-datado, você jogava 20. Ou seja, ao invés de dar um cheque para o futuro, que seria daqui a um mês, você deu um cheque para 11 meses atrás. Certo? Era muito comum esse erro. Inclusive, não sei se você lembra, Marcelo, tinha gente que usava muito cheque, chegava no final do ano, já preenchia tudo com data do ano seguinte. Ou ainda o outro erro muito comum também era quando chegava em janeiro, ao preencher o cheque, 10 de janeiro, ao invés de colocar 21, que era no ano novo, ainda colocava o ano antigo, colocava 20. Ou seja, como se ele estivesse dando cheque um ano atrás. E de uma forma ou de outra, né, o cheque preenchido com um ano errado, né, estava ruim. O banco não pagava, tá? Só tem um detalhe aí que é importante você entender, Marcelo. Todos, aliás. Na verdade, o prazo de apresentação do cheque, ele não é fatal. Apesar do prazo de apresentação ser de 30 ou 60 dias, o banco pode pagar o cheque fora do prazo de apresentação, desde que o cheque não esteja prescrito e desde que não haja uma oposição. Então vamos lá, o cheque tem que ser apresentado em 30 dias, né, ou em 60 dias, como é que eu falei, como eu disse agora. Mas passou 30 dias, deu 40, o banco pode pagar? Pode. A lei permite. Se for na mesma praça. Se for em outra praça, deu 60 dias, deu 70, o banco pode pagar? Pode. Desde que tenha fundos. 2, desde que o emitente não tenha se oposto. E 3, desde que o cheque não tenha prescrito. Então, isso é importante, né? Vou colocar para você aqui. Apesar do cheque ter um prazo de apresentação, o banco poderá pagar o cheque fora do prazo de apresentação, desde que não tenha havido oposição do cliente. Então, se eu emitir um cheque, está fora do prazo, eu vou lá no banco e digo que eu não quero pagar mais, é possível, né? A gente vai ver isso depois, oposição. Tenha fundo. E o grande problema dava aqui, tá? Do caso aí que você lembrou. E não esteja prescrito. Quando eu jogo o cheque para um ano para frente, né, um ano para trás, né, preenche errado, em vez de preencher 20 de janeiro de 2021, eu coloquei 20 de janeiro de 2020, o que aconteceu com esse cheque? Está um ano para trás. Sabe qual é o prazo de prescrição do cheque? A prescrição do cheque é 6 meses. Então, se o prazo de prescrição do cheque é em 6 meses e eu disse que o cheque foi emitido há um ano atrás, ele está prescrito. E se ele está prescrito, o banco não vai pagar. Ok? Aí que estava o problema. Né? Aí que, né, dava ruim. Então, o erro da apresentação, apesar de você ter razão no sentido de que vai por causa do prazo da prescrição, não. É por causa da prescrição. A gente vai ver que a prescrição conta da apresentação também, aí tá ligado as coisas. Tá? Então, isso é muito importante. Cai em prova, cai em concurso. Então, fica ligado. Ok? Então, prazo de apresentação é o prazo que você tem para levar o cheque no banco. Esse prazo é de 30 a 60 dias. E ele, né, é a contar da praça, se é a mesma praça ou se é em praças diferentes. Para que serve o prazo de apresentação, então, se não é fatal? Serve para duas coisas. Para a gente finalizar a aula de hoje. Semana que vem a gente termina. Para duas coisas. Se eu perder o prazo de apresentação, o que acontece? Não acontece nada? Acontece.
Primeira coisa que acontece, perda do direito de cobrança contra os coobrigados. O cheque é igual, né? Na verdade, não é cobrança, é execução, né? Para ser mais técnico. O cheque é igual à letra de câmbio e nota promissória. Então, eu passei o cheque para o Maurício, né? Ele precisa ir no banco? Não, ele pode passar o cheque para o fornecedor dele lá, o cara que vai lá na loja, o representante comercial lá que vai lá e pega esse cheque. Imagina que ele venda roupas, o cara pega a roupa. E esse cara leva esse cheque lá para a empresa dele de roupa. E o cara da empresa de roupa passa esse cheque no posto de gasolina, que ele abastece os carros dos representantes. E o cara do posto de gasolina passou esse cheque para o cara que fez uma obra para ele. E esse cara que vai depositar no banco. Então é muito comum que o cheque circule. Antigamente era muito comum você depositar, dava o cheque hoje para alguém ali e o cheque ficava rodando por aí. Se é possível acontecer, é. Ele era muito comum, até porque é aquela dificuldade que a gente já comentou de ter que receber lá na agência, né? Ou depositar e demorava, aquela coisa toda. Então era muito comum o cheque ficar circulando. Então, só tem um problema, né? Não pode passar do prazo de apresentação, porque senão aquelas pessoas que eram corresponsáveis, né, estavam livres da sua obrigação. Então lembra, quando o Maurício passou para o representante comercial que ele comprou a mercadoria, ele passou a ser um endossante. E o endossante é um co-obrigado. A responsabilidade do Maurício só vai acontecer se houver o depósito do cheque, né, no prazo legal, né, no prazo de apresentação. Então isso é o primeiro efeito, né, é um dos efeitos importantes, né, em razão da apresentação do cheque. E o segundo efeito também importante se dá em relação à contagem do prazo da prescrição. Todo mundo sabe que o cheque prescreve em 6 meses. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Tá, o cheque prescreve em 6 meses. Mas a dúvida é, né, ou a importância da apresentação surge agora. Mas a contar de quando? Então vamos lá. Eu dei um cheque para o Maurício hoje, certo? A data de emissão foi hoje. A prescrição já está correndo? Eu dei um cheque para o Maurício hoje e ele só foi no banco no dia 20, daqui a 4 dias. Ele apresentou no dia 20. E o cheque só voltou 2 dias depois, né? Tem um prazo lá. Depositou, voltou 2 dias depois. Então, o prazo de devolução é dia 22. A prescrição conta da data da emissão, que está escrito no cheque lá em cima, né? Rio de Janeiro, 16 de 6 de 2020. Conta da apresentação, que vai ter um carimbo lá que ele apresentou com essa data, ou conta do segundo carimbo, que é o carimbo da devolução. Então, a prescrição conta da data da emissão, a prescrição conta da data do depósito, da apresentação, ou conta da devolução no caso do cheque ser devolvido, né? Obviamente que só vai se falar em prescrição se o cheque for devolvido. Se o cheque for pago, o título foi quitado, não há que se falar em prescrição, né? A prescrição acontece porque houve uma violação ao direito de alguém. Se o cheque foi pago, não houve violação, não há que se falar em prescrição. Só vou falar em prescrição se o cheque for devolvido. Eu te dei 3 datas para perguntar de qual delas conta a prescrição. E você não me respondeu ainda. E aí, qual delas conta a prescrição? A resposta é nenhuma. A lei diz que o prazo de apresentação, né, também vai servir para a contagem da prescrição. A prescrição conta do término do prazo de apresentação. Então, se eu emitir o cheque hoje para a mesma praça, eu tenho 30 dias para apresentar, após os 30 dias que vai contar os 6 meses. Então, na prática, é como se eu tivesse 7 meses de prescrição para um cheque emitido na mesma praça. Um cheque emitido em outra praça, eu tenho 60 dias para apresentar, certo? Ainda que eu apresente antes, mas o prazo só conta de 60 dias. É para uniformizar a regra. Então, a apresentação também vai servir para outra coisa, aí, respondendo, né, a pergunta do colega. Qual seja, iniciar o prazo prescricional. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição do cheque é da expiração do prazo de apresentação. Então, cara, esse pessoal erra muito, porque olha o que acontece, você pega o cheque, imagina você lá, alguém
seu pai é comerciante e deu um cheque e fala assim, ih, preciso cobrar esse cheque aqui. Aí você olha, tu vai olhar as datas que estão no cheque, concorda? Você vai olhar a data da emissão, vai contar 6 meses dali, 16/6/2020. Aí você fala, será que é daqui? Né? Normalmente o pessoal conta daqui e conta errado, porque vai ter pelo menos mais 30 dias ou pelo menos mais 60 para frente ainda. Ou então vai virar o cheque no verso e vai ver os carimbos. Já viu os carimbos do cheque, né? Carimbo de apresentação, carimbo de devolução. Aí vai olhar o cheque no verso, vai olhar os carimbos do banco, né, de devolvido, aí tem os números, né, devolvido por falta de fundos, devolvido por não sei o quê. E tem, junto com esse carimbo, uma data. E aí o cara vai olhar aquela data lá, né, de apresentação de devolução e vai falar assim, opa, peraí, né, é daqui que eu conto. Também se deu mal, né? Então, imagina se numa prova. Legal, deixa até maluco, né? João emitiu um cheque no dia 16 de junho de 2020, que foi apresentado no dia 20, que foi devolvido no dia 22, né? E aí, ele te procura para saber se o cheque está prescrito. Você vai ter que pegar a data de emissão, ver se o cheque é na mesma praça ou não, vai ter que estar no exemplo, não disse, né? Não teria como você saber. Contar 30 ou 60 dias, conforme o caso, e a partir desse término do prazo né, de apresentação que você vai contar mais 6 meses. Então, na prática, vai ser 7 ou 8 meses. Ou, tecnicamente falando, né, ou para fins de prova falando, o prazo de prescrição é de 6 meses a contar do término do prazo de apresentação. E aí você tem que se lembrar que o prazo de apresentação vai ser de 30 ou 60 dias, a depender da praça de emissão do cheque, se é a mesma ou não, né, da praça de pagamento. Certo? 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 Isso é muito importante. Isso cai na prova? Não, isso despenca na prova, né? Porque isso é uma matéria de bastante importância para a prática do dia a dia e também é bastante importância, né? O examinador acaba, em razão disso, cobrando muito esse assunto, tá? Então vou colocar o artigo para você da prescrição. Deixa eu achar aqui, acho que é o 51. Cinquenta e nove. Então, pessoal, 59 da lei do cheque, 7385, perdão, 735785, diz assim: prescreve em 6 meses contados da apresentação a ação que se refere ao artigo 47. Cortei aqui sem querer. Né? O artigo 47 trata da execução, a ação de execução. Então, 47, pode o portador do cheque promover a execução do cheque. Então, é a execução. Então, para mim executar um cheque, né, eu vou ter que fazer isso num prazo de 6 meses a contar do término do prazo de apresentação. Isso é muito importante, ok? Fica ligado. Falta só falar de espécies de cheque, né, e mais alguma coisinha. Semana que vem eu termino e falo de duplicata também. A gente fecha essa matéria aí, moleza. Já estamos no finalmente. Alguma dúvida?